Fala galera, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, o povo curdo tá voltando à tona, né? Tá voltando a ganhar espaço na mídia internacional, muito por conta da recente declaração do Trump que não vai fazer nada se a Turquia resolver atacar os curdos. Mas quem são os curdos e por que os curdos esperavam que o Trump desse algum tipo de proteção? Se você quer saber isso e muito mais sobre geopolítica, geografia, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Pra gente começar a entender quem são os curdos, a gente tem que fazer uma clara distinção aqui entre o que é etnia e o que é religião. A etnia, ela seria como se fosse um grupo populacional que tem determinadas características culturais em comum. Dentre essas características culturais, uma delas pode ser a religião, percebe? Por exemplo, ó, se eu falo pra vocês, árabe e muçulmano. Árabe é a etnia. Geralmente os árabes, eles seguem a religião muçulmana. Isso quer dizer que todo árabe é muçulmano? Não, porque para você ser árabe, tem aí alimentação, vestimentas, língua, tradições, enfim, todo um escopo de elementos culturais, sendo que um deles é a religião. Não é só porque você é árabe que você é obrigado a ser muçulmano, obrigado a ser islâmico. Da mesma maneira, não é todo muçulmano que é árabe. Por exemplo, se eu propagar, sei lá, a religião islâmica, automaticamente eu me transformo em árabe? Claro que não, porque nem todo muçulmano é árabe, assim como nem todo árabe é muçulmano. Perceba a diferença? Os curdos são a mesma coisa, tá? Os curdos, eles são grande maioria muçulmanos, mas isso não quer dizer que eles sejam árabes, são coisas completamente diferentes. Os curdos, eles são conhecidos como a maior minoria do mundo. Nossa, professor, como assim? Não existe o número certo, tá? Mas estima-se que seja mais ou menos de 25 a 30 milhões de pessoas que não têm um território exatamente para eles. Eles têm uma cultura toda própria, linguagem, tradições, etc. Então eles não são turcos, eles não são árabes, não são nenhuma dessas etnias, mas eles vivem como minoria em uma série de países que eu vou colocar aqui para vocês. Iraque, Irã, Síria, a Turquia principalmente, na Armênia, em vários até na Europa existem algumas minorias curdas, por exemplo, na Alemanha existem curdos ali também, no Azerbaijão existem curdos. Eles são um povo, uma etnia que não tem um território para chamar de seu. E eles querem a formação desse território. A grande problemática da questão curda é que eles querem formar um território justamente numa região extremamente disputada. Por quê? O Kurdistão, que é a área que eles querem para eles, né, que eles querem separar, abrange territórios do Irã, do Iraque, da Síria, da Turquia. E essa região é uma das poucas regiões do Oriente Médio, que hoje é uma região que passa por um estresse hídrico gigantesco, que tem água. Exatamente na área do Kurdistão, principalmente na área da Turquia, é onde está a nascente do rio Tigre e do rio Eufrates. Então, se os curdos pegarem o Kurdistão para eles, os turcos vão ficar sem acesso à nascente desses dois importantes rios. Então, historicamente, todos os países, principalmente Iraque com Saddam Hussein e a Turquia, historicamente também com o Erdogan e tal, fazem de tudo para combater os curdos, porque os curdos querem um território, só que os países não querem dar esse território para eles. Então eles vivem como minoria, não têm direitos políticos, eles são perseguidos. O Iraque até já usou, o Saddam Hussein, armas químicas contra esse povo, percebe? Para tentar conter manifestações. Então eles sempre foram um povo bastante segregado. Recentemente eles voltaram à mídia por quê? Porque os Estados Unidos, ele tentou avançar no combate ao Estado Islâmico, que dominava regiões da Síria, do Iraque e tal. E os Estados Unidos meio que contratou, como uma espécie de mercenários mesmos, o povo curdo. Falou assim, ô curdos, se vocês quiserem, se vocês me apoiarem na luta contra o Estado Islâmico, eu te dou armas e dinheiro para você avançar por terra contra esses combatentes do ISIS, do Estado Islâmico. E os curdos aceitaram a proposta. Aliás, uma coisa que ficou bem famosa é que os curdos, eles não têm distinção no seu exército entre homens e mulheres. Então o exército curdo, ele era formado majoritariamente por mulheres. E olha que interessante, pro Estado Islâmico, você sofrer uma derrota para um exército de mulheres é uma ofensa tão grande, porque eles têm uma interpretação tão machista, né, do Alcorão, da sociedade, que várias vezes eles recuavam sem nem mesmo atacar. Então o exército curdo, ele foi avançando o seu território, foi tomando o território do Estado Islâmico, não sem muito esforço, claro, eles fizeram esforço sim, mas com relativa facilidade. Eles foram super importantes para recentemente o Trump declarar que o Estado Islâmico não existe mais. Não é que o Estado Islâmico deixou de existir, né? Não existe mais. É que o Estado Islâmico hoje não domina mais nenhum território. Por quê? Porque os ataques que tiveram aéreos
tanto dos Estados Unidos como da Rússia, mas principalmente o avanço por terra do exército curdo foi super relevante. Então os curdos formaram uma parceria bem interessante com o Trump. Acontece que, olha aí a problemática, né? Se os Estados Unidos está financiando o povo curdo, isso quer dizer, galera, que os curdos hoje estão com dinheiro e armas para reivindicar com mais força a autonomia política sobre territórios importantes, na Síria, no Iraque, no Irã, na Turquia. E a Turquia, historicamente, ela sempre foi um importante aliado do mundo ocidental. A gente não pode esquecer que a Turquia é um dos poucos países, né, Turquia e Rússia, que são países bicontinentais. A Turquia, eu costumo falar que é o elo entre o Ocidente e o Oriente. E ela sempre quis, né, a Turquia, fazer parte da União Europeia, contato com os Estados Unidos, é um dos membros da OTAN, ou seja, sempre foi uma grande parceira norte-americana. Só que a Turquia, o Erdogan, ficou extremamente decepcionado com esse apoio que o Trump deu para o povo curdo. Porque, óbvio, o povo curdo foi lá, lutou contra o Estado Islâmico, mas agora vai se voltar e pedir por maior autonomia, né, reivindicar com mais força as áreas da Turquia, a área nascente do rio Tigre e Eufrates, principalmente um grupo chamado de PKK, que é um grupo que luta pela maior independência, por essa autonomia política. Então o Erdogan, a gente percebe que a Turquia cada vez mais estava se voltando contra o mundo ocidental, por considerar uma espécie de trairagem, né, o que o mundo ocidental fez com a Turquia por apoiar os curdos, e estava se aliando à China, à Rússia. Acontece que o Trump sabe que vários aliados dele estão perdendo, assim, né? Ele está perdendo esses antigos aliados. A União Europeia também está se demandando para o lado da China, parcerias econômicas, a Itália, a Alemanha, a França. A Turquia, por exemplo, também estava fazendo reuniões cada vez mais próximas. Então o Trump, agora que ele já usou o exército curdo, os curdos esperavam apoio para formar o Kurdistão. O Trump deu uma declaração bastante polêmica acerca dos curdos. Não, curdos, a gente não vai apoiar vocês. Aliás, ó, lavo minhas mãos e nem me interessa o que acontecer aí, ó. Turquia, se vocês quiserem atacar os curdos, fiquem à vontade. Eu, Estados Unidos, não vou proteger eles. Vocês percebem o que isso pode causar? O Erdogan já anunciou, galera, que pretende sim fazer um ataque contra o povo curdo, uma ofensiva contra os curdos, para eliminar qualquer tipo de tentativa de separatismo daquele território. E os curdos ficaram extremamente decepcionados, porque eles achavam que algum tipo de aliança estava se formando com um país ocidental, mas o que na verdade os Estados Unidos fez foi usar o povo curdo para os seus próprios interesses, para fazer uma ofensiva contra o Estado Islâmico. Agora que o objetivo já foi conquistado, eles retiraram os seus interesses e a Turquia está liberada para voltar a ser uma parceira dos Estados Unidos. O Trump não pode perder o apoio de um país tão importante como a Turquia, e ao mesmo tempo para eliminar, né, para acabar não, mas fazer uma ofensiva bem gigantesca aí contra os curdos. Ou seja, nos próximos dias, bem provavelmente a gente vai ter mais uma ofensiva no Oriente Médio da Turquia contra o povo curdo. Infelizmente, né? Tudo bem, galera? Deu para entender toda essa complicação, esse xadrez geopolítico no Oriente Médio? Se vocês entenderam, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa nos comentários, né, quero saber a sua opinião, o quão vocês consideram que a geopolítica é o mundo da hipocrisia. Belezinha? Falou, galera. Beijos, abraços e tchau.